Olá, estamos começando aí o Que Papo é Este? EST, Engenharia de Segurança do Trabalho. É um bate-papo, né? Sobre Engenharia de Segurança do Trabalho, e eu vou trazendo aqui convidados. Hoje, a nossa convidada aí, ilustre convidada, Márcia Silva, que é o Engenheira de Segurança do Trabalho. A apresentação dela está aí feita aí, vocês estão vendo aí o mini currículo dela, né? Márcia, seja bem-vinda aí a Que Papo é Este? Por favor, quero dar um oi aí para a turma. Olá a todos vocês. Assim, parabenizar, né, essa sua iniciativa. Acho que a gente precisa trazer essas discussões de forma interativa, que faz toda uma diferença. Logo na entrada do Abril Verde, né? Exatamente. A gente está com um tema hoje bem legal. O fiscal chegou, e agora? Né? Que tema é esse? Esse tema ele vai abordar situações do dia a dia, né? De todo profissional da área, mas também de todos os trabalhadores que estão na indústria, aí, porque existe uma fiscalização, existe um rigor para trazer aí umas melhores condições, né? Para o trabalho, né? Que é o princípio da prevenção. E aí, começando com isso, Márcia, e aí? O fiscal chegou, e agora? E agora? A gente ouve muito se falar desse novo fiscal, que é Receita Federal, que é Previdência, que é o Ministério do Trabalho e Previdência, mas tem um fiscal que as pessoas ainda não se antenaram, que é o trabalhador. Porque ele agora vai ter na mão o meu INSS, ele já tem na mão disposto o meu INSS. Antes ele só fazia parte do processo produtivo. E agora não, agora ele, por meio do meu INSS, ele vai começar a verificar se o cenário real se traduz o que está descrito no meu INSS. Então, se eu faço uma medição e que aquela medição não reflete a realidade, opa, estou até assistindo a novela, vou dar uma clicada aqui, é tudo num clique, né? Clicou, não, eu estou com uma perda auditiva, cadê minha CAT? Olha que está dizendo que eu uso esse EPI, não uso esse EPI. Então, o próprio trabalhador ele vai passar a ser o fiscal permanente, ativo, porque ele está no processo, né? Perfeita essa colocação do trabalhador, mas para falar um pouco da fiscalização, que pode ser trabalhador, pode ser de órgãos, agentes fiscais, né? Uhum. Agentes fiscalizadores. Vamos retroagir um pouquinho no tempo aqui e lembrar, né, que a gente teve uma recente mudança aí em 2022 do PPRA, que é o Programa de Prevenção a Riscos Ambientais, para o PGR da NR1, um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, assim, eu queria saber, diz aí, para você, né, qual é a importância dessa virada de chave e do PGR para as empresas? O PPRA ele é um programa que ele não morreu, né? Ele é um programa que foi substituído. E com essas mudanças, né, essas mudanças bastante dinâmicas que a gente tem acompanhado, a NR1 eu vejo numa robustez bastante sistematizada. Então, quando a gente fala da NR1, a gente está falando agora de um macroprocesso, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Dentro desse gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o macroprocesso, a gente passa a ter o quê? Um portfólio. E dentro desse portfólio a gente tem o programa que é o programa basilar, ele serve de base para contar uma história desse meu histórico profissiográfico, que é a história o histórico do trabalhador. Então você passa a ter o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. E o que é esse programa, né? Ele é a materialização justamente dessa gestão de riscos ocupacionais e que vai ser feito por meio de documentos ou por um sistema eletrônico, para que eu possa, de forma contínua, que é aí que entra o processo de melhoria contínua, e é isso que o fiscal ele vai começar a observar, desse monitoramento, dessas avaliações, dessas condições que esse trabalhador ele se encontra. Acontece que essa fiscalização vai se dar por meio de quê? Por meio dessas ações que vão estar lá proposta de forma sistematizada, de forma multidisciplinar. O PGR é um programa que fala do multidisciplinar, das mais diversas vozes, e o fiscal, quando chegar, ele vai querer ver essa materialização desse programa.
E o PPRA, como você fala, né? Era um programa que já tinha um cronograma, já tinha ali os riscos mapeados, e o objetivo do PPRA, assim como o PGR, sempre foi, né, trazer um ambiente mais seguro para o trabalhador, para a empresa, né, e aí para a sociedade e tudo mais. Então, assim, quando você fala que é uma melhoria contínua, aí a gente se lembra aí da questão do PDCA, né, que é a questão de todo um gerenciamento, retroalimentação, continuidade e as ações do PGR que são provocadas aí na elaboração, né, que são provocadas na intenção de melhoria. Eu achei bem interessante o que você falou, o fiscal ele vai aí, porque ele não quer um papel, ele não quer que você tire um papel de gaveta e diga, você tem o melhor programa do mundo. Ele quer que você comprove que todas as ações mitigadoras, as ações que você colocou ali naquele programa, elas estão sendo cumpridas. Eu achei fantástico essa sua colocação, né? E onde é que é? O PGR está composto de quê? Onde é que ele vai ver? Como é que o fiscal vê isso? É dentro dessa composição em que próprio prevê a norma, nós temos a análise preliminar de risco, que é o topo do que precisa ser feito, porque muitas vezes a empresa ela não se aplica ao enquadramento para a elaboração do PGR. Então, eu preciso fazer uma análise preliminar de risco para verificar se essa empresa é do grupo 1 ou 2, se ela tem agentes de risco físicos, químicos e biológicos, uma vez ela tendo se enquadrando, ela não está obrigada a fazer o PGR. Então, mas eu preciso ter uma análise preliminar de risco, e aí, neste caso, para esse tipo de empresa, aí ele vai ter que fazer a declaração de inexistência de risco. Tendo risco físico, químico e biológico, aí você tem que o PGR ele se faz dentro da obrigatoriedade. Então, a gente vê que o primeiro componente é um componente extremamente importante, e ele, além dele, você tem um inventário de risco, que ali eu digo que é a avaliação da exposição e é o coração do programa. A partir deste inventário de risco, onde eu faço todas essas análises, né, os profissionais que atuam na área de segurança e saúde do trabalhador, ele precisa fazer um excelente inventário, se ater aos aspectos da metodologia, não somente plugar o equipamento, voltar no final do dia e chamar isso de avaliação, que isso termina interferindo até no próprio da coleta desse dado, para que ele faça um plano de ação por objetivo extremamente sistematizado. A NR ela fala de plano de ação, eu chamo de plano de ação por objetivo, porque quando a gente não sabe para onde vai, qualquer atalho é caminho. E a gente vê muito isso, às vezes no programa só destinado a treinamento, e agora eu tenho visto muitos PGR, combate a incêndio, mas do inventário você vê que tem pouca assim, exploração, né? E isso deixa muitas vezes a empresa diante de insegurança jurídica, e os profissionais muitas vezes não sabem como desenvolver as ações, que muitas vezes não estão nem descritas, né? Perfeito. Essas três etapas, né? O levantamento, o inventário, o plano de ação. E eu acho, realmente, eu compartilho dessa questão que o inventário de risco ele vai ser ali a força motriz ali dessa engrenagem da segurança do trabalho, porque ele tem que ser bem feito, os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidente têm que estar contemplados nessa análise e a caracterização de cada um deles, né? Então, assim, vai entrar aí os grupos, né, de exposição, vai entrar aí a questão das avaliações ambientais. E aí, Márcia, eu queria entender de você assim, como é que a empresa pode identificar, né, e avaliar os riscos nesse ambiente de trabalho? Porque eu não sei, às vezes me perguntam assim, Rafael, o PGR tem que ser feito por um engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança, qualquer pessoa pode fazer um PGR. E aí eu fico assim, como engenheiro de segurança do trabalho, eu sei a importância de ter um profissional qualificado. E aí você também é engenheiro de segurança do trabalho, mas também tem essa vivência da prática. E aí, como é que a empresa ela escolhe isso? Porque ela precisa ter, ela precisa conhecer, né? É importante ela ter uma forma de saber, né, de contratar isso. Como é que a empresa faz? Qual é a sua dica aí para a empresa
poder avaliar e identificar esses riscos? Olha, eu vejo que hoje, com o advento desses cursos online que ganhou força agora com a pandemia da Covid-19, a gente tem observado, e eu como atuo na área de docente, então eu vejo muitos cursos que estão sendo ofertados no mercado, trazendo uma gama de modelos de programa. Já vi cursos ofertando 32 tipos de modelos de PGR. Isso é um problema, por quê? Porque quando eu trabalho em cima de um modelo, eu vou ter uma visão míope, então eu não vou conseguir enxergar para além do que está ali. Então, o empregador que não tem este conhecimento, mas muitas vezes ele tem uma equipe de gestão voltado para a segurança e saúde do trabalhador, e o que eu tenho orientado às empresas, no sentido de, na hora que você for contratar, veja a certificação, veja qual é a competência desse profissional, a experiência, não somente o tempo, porque às vezes você tem um profissional que tem 30, 40 anos de experiência, mas ele ainda está preso ao conhecimento do passado, né? Então, qualquer profissional que tenha conhecimento de segurança e saúde do trabalhador, a própria norma ela permite isso, de realizar a elaboração, implantação e gestão do programa, que é o PGR. Então, eu sou fonoaudióloga também, além de engenheira de segurança do trabalho, e sou engenheira de produção. Então, imaginemos que eu não fosse nem tivesse essas outras titularidades, mas como fonoaudióloga eu poderia fazer, o técnico pode fazer, qualquer profissional o gerente de produção pode fazer, mas a gente entende que ele sozinho ele não faz. Eu preciso do profissional que tenha justamente essa habilidade, essas competências. Mas mesmo com um profissional com todas essas competências, ele precisa dessa equipe multidisciplinar, inclusive envolvendo o trabalhador, que é um dos principais protagonistas do processo. Ele é o ator principal do processo produtivo. E a gente tem os gestores, a CIPA. Acho que dentro dessa configuração a gente começa a ser... tem de ser mais assertivo na tomada de decisão. Perfeito. Dentro desse sistema, você tem o sistema do levantamento, você tem o inventário, depois de identificado, e você tem as ações. Aí eu vou te perguntar assim, quais são as ações mitigadoras assim, que você possa citar para reduzir o risco? Agora você não vai responder agora não. Você vai responder na próxima semana, Tá certo. Na continuação desse podcast aqui, que papo é este? EST, Segurança do Trabalho, que próxima semana vai continuar com você aqui. O papo tá bom, eu tô adorando. Então, não percam, tá? Fiquem ligados, viu? Próximo episódio.